Vale Notícias. Boa noite, ouvintes da Vale Rádio Web. Estamos começando o Vale Notícias. E as informações de hoje você confere aqui. Prazo para bloqueio de celulares piratas pode cair de 75 para até 15 dias, informa a Anatel. Esse tipo de aparelho não é certificado pela agência ou apresenta números de identificação adulterado ou clonado. Até o final do ano passado, mais de 1.300.000 celulares foram bloqueados. O prazo para bloqueio de celulares piratas após a notificação do usuário pode ser reduzido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O tempo pode cair de 75 dias para até 15 dias, segundo o coordenador do projeto Celular Legal, João Alexandre Zanon. Os bloqueios são realizados desde março de 2018 e começaram a ser feitos por Goiás e Distrito Federal. Em março de 2019, todos os estados do país aderiram. Os celulares piratas são aqueles não certificados pela Anatel ou que tenham o número de identificação do aparelho adulterado ou clonado, por exemplo. Até o final do ano passado, mais de 1.300.000 celulares foram bloqueados. O sistema de bloqueio do celular envia ao usuário uma mensagem de texto com aviso de que ele será bloqueado, após identificar que o aparelho está conectado à rede de telefonia. De acordo com a Anatel, quem receber as mensagens deve procurar a empresa ou pessoa que vendeu o celular e buscar os direitos como consumidor. Reportagem Marquesan Araújo. Preço do boi gordo cai nesta sexta-feira. Preço do frango resfriado e do frango congelado não sofreu variação. Acompanhe na matéria. A cotação da arroba do boi gordo começou a sexta-feira com baixa de 1,47% no preço e o produto é negociado a R$ 191,20 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 178,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 189. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 5,15. O preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,79. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve queda de 0,60% e o produto é negociado a R$ 8,34. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,99. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 5,62. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. Vale Notícias. Flamengo vence Vasco no primeiro clássico carioca do ano. Pelo Paulistão, Palmeiras e São Paulo venceram em suas estreias. Meio de semana com muita bola rolando pelo Brasil. E já tivemos clássico. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no Maracanã. Os dois times entraram em campo com escalações recheadas de garotos. E a molecada da Gávea levou a melhor sobre os comandados de Abel Braga. Nesta quinta, o Fluminense encara a Portuguesa, às 20h no Maraca. O Paulistão começou. O Palmeiras meteu 4-0 no Ituano, fora de casa, e estreou na competição com o pé direito. E parece que o São Paulo se benzeu. O tricolor venceu o Água Santa por 2-0. Nesta quinta, Corinthians e Santos estreiam na competição. O Peixe encara o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, às 7h15. Já o Timão enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, às 9h30 na Arena Corinthians. Pelo Mineiro, o Cruzeiro estreou com vitória na competição e bateu o Boa Esporte no Mineirão por 2-0. No Rio Grande do Sul, o Grêmio não teve a mesma sorte. O tricolor gaúcho perdeu por 2-0 para o Caxias na Arena. Hoje, o Inter encara o Juventude na Serra Gaúcha às 9h30, no estádio Alfredo Jaconi. Pelo Paranaense, vitória magra do Atlético, 1-0 em cima do PSTC na Arena da Baixada. Nesta quinta, o Coritiba encara o Rio Branco no Couto Pereira às 20h. Nosso rolê pelos estaduais continua em solo baiano. O tricolor da Boa Terra empatou fora de casa com a Juazeirense por 1-1. Em Pernambuco, o Sport também empatou, 1-1 com vitória na Arena Pernambuco. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético enfrenta o Grêmio Anápolis às 20h30.
O Goiás encara a Aparecidense na Serrinha, também às 8h30 da noite. No maior torneio de categoria de base do país, a Copa São Paulo de Juniores, nós teremos Grenal na final. O Grêmio venceu o Oeste por 1-0 e vai pegar o Inter na decisão da competição. A finalíssima será no sábado, às 10 da manhã, no Pacaembu. E já que estamos falando da molecada, teve Brasil em campo. A seleção brasileira Sub-23, que está disputando o pré-olímpico na Colômbia, venceu o Uruguai por 3-1. O torneio vale vaga nas Olimpíadas deste ano no Japão. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Vale Notícias. Coronavírus. Saúde ativa centro de operações de emergência para atuar diante de possíveis casos. Até o momento, não há detecção de nenhum caso suspeito no país. A pasta tem realizado monitoramento diário da situação junto à Organização Mundial de Saúde. O mundo está assustado por conta do surgimento do novo coronavírus, que causa uma doença respiratória que surgiu na China há algumas semanas. Apesar de não ter casos registrados no Brasil, o Ministério da Saúde instalou nesta quarta-feira o Centro de Operações de Emergência. O objetivo é preparar a rede pública de saúde para o atendimento se surgirem casos. O secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Júlio Croda, garante que, se for necessário, o Brasil está preparado para enfrentar essa doença. Por conta disso, já ativamos o nosso Centro de Operação de Emergência nível 1 para organizar a rede, organizar com os estados, estabelecer critérios de definição de caso importante e, principalmente, fazer uma atualização diária no sentido que novas informações venham a surgir a respeito desse novo vírus. Na página do Ministério, nós iremos postar diariamente uma atualização se algum critério de definição de caso sofre alguma mudança, e isso a gente vai informar para vocês e para os estados, para as vigilâncias locais. Júlio Croda esclarece que, até o momento, não há transmissão ativa do vírus da cidade de Wuhan, na China. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. Não temos nenhum suspeito de coronavírus no Brasil. Nós temos o critério clínico, que a pessoa precisa ter febre, mais algum sintoma respiratório, mais o critério epidemiológico. A pessoa pode ter um dos 3 critérios epidemiológicos: ter viajado para a cidade de Wuhan, ter tido contato com um paciente suspeito de coronavírus ou ter tido contato com um paciente confirmado. Esses são apenas as 3 situações que um indivíduo se enquadra como suspeito de coronavírus. Para reduzir o risco geral de infecções respiratórias, o Ministério da Saúde orienta cuidados básicos, como evitar contato próximo com pessoas que sofreram de infecções respiratórias, realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após o contato direto com pessoas doentes ou com outro meio ambiente, evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações. Reportagem Janari Damascena. Fux suspende a eficácia de juiz de garantias do pacote anticrime. Para o ministro do STF, a regra fere a autonomia organizacional do Poder Judiciário, pois altera a divisão e a organização de serviços judiciários. Está suspenso por tempo indeterminado a eficácia das regras do pacote anticrime que instituem a figura do juiz das garantias. De acordo com a nova lei, o juiz das garantias atuará na fase investigativa e poderá expedir mandados de prisão provisória relativas a uma apuração em andamento. A decisão que suspende a regra foi proferida pelo ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, por 2 razões. A primeira, a proposta de lei deveria ter partido do Poder Judiciário, já que afeta o funcionamento da justiça no país. E a segunda é que a lei foi aprovada sem a previsão do impacto orçamentário dessa implementação de 2 juízes por processo. Para o ministro, em análise preliminar, a regra fere a autonomia organizacional do Poder Judiciário, pois altera a divisão e a organização de serviços judiciários de forma substancial e exige completa reorganização
da Justiça Criminal do país. O ministro Fux suspendeu também a eficácia do artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que prevê a liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Com a decisão, fica revogada a liminar parcialmente concedida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que, entre outros pontos, prorrogava o prazo para a implementação do juiz das garantias por 180 dias. Reportagem Camila Costa. Bolsonaro declara ter zero chance de recriar Ministério de Segurança Pública. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há zero chance de, neste momento, ser recriado um Ministério de Segurança Pública no Brasil. A declaração foi feita a jornalistas ao chegar a Nova Delhi, na Índia, para uma viagem oficial. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há zero chance de, neste momento, ser recriado um Ministério da Segurança Pública no Brasil. A declaração foi feita a jornalistas ao chegar a Nova Delhi, na Índia, para uma viagem oficial. Ele também declarou estar descartada a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro. Bolsonaro disse que os números da segurança pública no país indicam que estão indo no caminho certo. Essa movimentação surgiu a pedido de secretários estaduais de segurança pública, com o objetivo de gerar mais recursos para o desenvolvimento de ações para o combate à criminalidade. Em reunião com os secretários, na última quarta-feira, 22, o presidente havia prometido analisar a recriação da pasta. Atualmente, a área está agrupada no Ministério da Justiça, sob comando do ministro Sérgio Moro. Com a mudança, Moro ficaria na Justiça e um outro ministro comandaria a área da segurança. Jair Bolsonaro disse não ter se manifestado antes sobre a questão de forma mais enfática, porque estava em voo para a Índia, que levou 25 horas. Reportagem Alana Araújo. Animais peçonhentos. O que fazer após uma picada? O coordenador de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde, Marcelo Vada, explica quais as medidas que devem ser tomadas para evitar problemas de saúde. Cobra, aranha, escorpião, água-viva. Em todo o Brasil existem estes e outros animais peçonhentos que, ao picar uma pessoa, causam sérios problemas de saúde, podendo levar à morte. Durante o verão, por causa do calor e da umidade, o registro de acidentes com estes animais aumenta. O coordenador de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde, Marcelo Vada, explica o que fazer depois da picada de um animal peçonhento. A primeira medida, quando você é picado por um animal peçonhento, é estar lavando a ferida com água e sabão e procurar imediatamente o posto de saúde para cuidados médicos. A exceção são as águas-vivas e as caravelas. Em situações de acidentes por águas-vivas e caravelas, você deve colocar bolsas de água gelada sem ter o contato com a água doce. Marcelo Vada alerta também que não é recomendado jogar nada sobre o local da picada, além de água e sabão. Por isso, nada de amarrar com torniquetes ou tentar sugar o veneno. Escute as dicas de prevenção do coordenador de Vigilância de Zoonoses do Ministério da Saúde. A dica que nós damos é sempre estar olhando antes de calçar um sapato, antes de calçar uma bota, verificar dentro se existe algum animal, algum escorpião ou uma cobra que entrou ali. Eles gostam de lugares quentes, úmidos e escuros. Então, sempre abrir os armários, vistoriar antes de colocar a mão, sempre estar evitando o contato com rochas, pedras ou tocos de árvore, onde esses animais podem estar intocados. Para cada tipo de peçonhento, existe um soro diferente para o tratamento. Por isso, é importante descrever o máximo possível o animal para o profissional de saúde na hora do atendimento. O SUS disponibiliza vários soros para as diferentes picadas de animais peçonhentos. Reportagem Érica Brás. Homens são mais sensíveis no ambiente de trabalho do que mulheres, diz estudo britânico. Pesquisa realizada com 2.000 pessoas mostrou que homens são mais propensos a se sensibilizarem com críticas e ideias ignoradas. Um estudo realizado por uma universidade do Reino Unido constatou que os homens são 2 vezes mais sensíveis que as mulheres no ambiente de trabalho. De acordo com a pesquisa, a tendência é que os homens fiquem mais chateados quando são criticados
ou têm suas ideias ignoradas do que as mulheres. O estudo mostrou também que 43% dos trabalhadores do sexo masculino costumam gritar quando estão nesse tipo de situação. A chance de pedirem demissão também é maior. Cerca de 20% deixaria o emprego se estivesse nessas condições. O levantamento foi realizado com 2.000 pessoas e foi divulgado no início de janeiro em um site de empregos local. Segundo pesquisadores da Universidade Britânica, os homens são mais propensos a relatar emoções associadas ao poder e ao status. Reportagem Jalila Árabe. Promotoria requer novas diligências no caso do incêndio em Alter do Chão. O inquérito resultou na prisão de 4 brigadistas em novembro de 2019. A Promotoria de Justiça de Santarém devolveu na segunda-feira, dia 20 de janeiro, os autos do inquérito policial relacionado ao incêndio ocorrido em setembro de 2019, na vila de Alter do Chão, o que levou à prisão de 4 brigadistas em novembro de 2019. Os autos foram devolvidos ao juiz da primeira vara criminal de Santarém, com pedido de novas diligências a serem cumpridas pela autoridade policial. Trata-se de um inquérito policial instaurado pela Delegacia Especializada de Conflitos Agrários para a apuração de notícias de ocorrência de incêndios indicados na tarde de 14 de setembro de 2019 na vila de Alter do Chão, em Santarém, e regiões próximas. No âmbito do inquérito de 26 de novembro, os brigadistas Daniel Gutierrez Govino, João Vitor Pereira Romano, Gustavo de Jesus Almeida e Marcelo Aron Sverna foram presos por suspeita de terem iniciado o incêndio e soltos em 28 de novembro por decisão do juiz. Após conclusão do inquérito policial, em dezembro de 2019, os autos foram enviados à Promotoria de Justiça de Santarém e recebidos em janeiro de 2020, após o período de recesso institucional. A Polícia Civil indicou os 4 brigadistas e também Rones Repolho Blair, o Cebola, por dano às unidades de conservação e áreas de proteção ambiental, concurso de pessoas e associação criminosa. 5 promotores de justiça foram designados para atuação conjunta no processo, que decidiram pela necessidade de suas diligências a serem cumpridas pela polícia, como a apresentação de laudos, inquirição e também testemunhas e outros. Informação: Polícia Militar do Estado do Pará. Vale Notícias. E esse foi o seu Notícias da Vale. Apresentação e edição: Célio Birro. Coordenação da emissora: Célio Birro e Vilmar de Souza. Fonte principal de informação: Agência Rádio Mais. Um grande abraço a todos e até o próximo Vale Notícias.